tarde, boa noite, tudo bem? Ontem eu postei o meu vídeo, né? O primeiro vídeo do canal e o primeiro vídeo do livro Melhor do que nos Filmes. Teve alguns errinhos de edição, digamos, mas nada que atrapalhe vocês. O último áudio deu uma cortadinha, mas era coisa boba. Estava simplesmente escrito: vou confirmar e te mando mensagem. Era isso que ela tinha falado. Só que o que acontece? Eu tô, né, sendo mãe de primeira viagem aqui, editora de primeira viagem, não leitora de primeira viagem, mas vocês entenderam o contexto. Então, vou dar meu melhor na próxima. Eu editei e na edição ficou certinho. Eu não entendo porque às vezes falha, né? Mas às vezes acontece. Vamos dar continuidade no capítulo 2, tá bom, gente? Um beijo, espero que vocês gostem. Ah, e talvez eu pare um pouquinho para dar umas informações no meio, porque a Solê me dá agonia, eu preciso comentar também. Eu sou uma leitora igual vocês, preciso comentar o que está acontecendo. Eu sinto as emoções do que estou lendo. Enfim, fui. Capítulo 2. Maravilha, uma amiga. Você pode ser a primeira mulher atraente com quem eu não quis dormir em toda a minha vida, sabia? Harry e Sally, feitos um para o outro. Michael estava de volta. Coloquei os pés em cima da mesa da cozinha e enfiei a colher no pote de sorvete Ben Jerry, ainda fora de mim de tanta alegria. Nem em meus sonhos mais loucos eu teria imaginado o retorno de Michael Young. Eu achava que nunca mais o veria. Depois que ele se mudou, passei anos sonhando com esse dia. Eu me imaginava caminhando em uma daquelas manhãs frias e gloriosas de outono que antecipam a chegada do inverno, o ar cheirando a neve, com minha roupa favorita, que mudava a cada devaneio, óbvio, porque essa fantasia começou quando eu ainda era criança. Eu virava a esquina no final do quarteirão e ali estava ele, andando em minha direção. Acho que tinha até uma corridinha romântica envolvida. Quer dizer, por que não? Também havia, pelo menos, uns 100 registros em meu diário sobre como meu coração havia se partido quando ele foi embora. Encontrei os diários alguns anos atrás ao limpar a garagem. As anotações eram bem intensas para uma criança. Provavelmente porque a ausência dele foi muito perto da morte da minha mãe. Um dia acabei aceitando que nenhum dos dois ia voltar. Mas agora ele estava ali, e era como recuperar um pedacinho de felicidade. Eu não tinha nenhuma aula com Michael, então o destino não daria aquela forcinha para nos unir, o que era uma droga. Quer dizer, qual era a probabilidade de não termos nenhuma interação obrigatória? Joyce tinha aula com ele, e o Wes também, lógico. Por que não eu? Como ia mostrar para Michael que estávamos destinados a ir ao baile juntos, nos apaixonar e viver felizes para sempre se eu não encontrá-lo? Cantarolei a melodia de Anna of the North, que estava tocando em meus fones, a música sexy da cena do furor de Para Todos os Garotos que Já Amei, e fiquei olhando a chuva pela janela. A única coisa que tinha a meu favor era que eu era especialista em amor. Não tinha um diploma, nem havia feito nenhum curso, mas tinha assistido a horas de filmes de comédia romântica. E não só assisto, tinha analisado com a perspicácia de um psicólogo. Além disso, o amor estava em meus genes. Minha mãe foi roteirista e escreveu várias comédias românticas ótimas para a TV. Meu pai tinha certeza de que ela teria sido a próxima Nora Ephron, se tivesse um pouco mais de tempo. Então, embora não tivesse experiência na prática, com conhecimento herdado e minha pesquisa extensa, eu sabia muito sobre o amor. Tudo o que eu sabia me dava a certeza de que, para que Michael e eu ficássemos juntos, eu tinha que ir à festa de Rino. O que não seria fácil, porque eu não só não fazia ideia de quem ele era, como também tinha zero interesse em ir a uma festa cheia de atletas suados e de pessoas populares com bafo de álcool.
Mas eu precisava reencontrar Michael antes que uma loira terrível, cujo nome não vou citar, fosse mais rápida do que eu. Então ia ter que dar um jeito. Um relâmpago atravessou o céu e iluminou o carro do Wes, todo confortável no meio-fio em frente à minha casa. A chuva batendo forte no capô. Aquele babaca ficou bem atrás de mim durante todo o caminho de volta da escola. E quando eu tinha alinhado com o carro da frente para estacionar do jeito certo, ele simplesmente se enfiara na vaga. Que tipo de monstro ele estaciona de frente? Enquanto eu buzinava e gritava com ele na chuva torrencial, Wes acenara e correra para dentro de casa. Acabei tendo que estacionar na esquina, em frente ao duplex da senhora Scaraple. Então meu cabelo e vestido já estavam encharcados quando eu entrei com tudo pela porta da frente. Nem me pergunte sobre as sapatilhas novas. Lambi a colher de sorvete e desejei que Michael morasse na casa ao lado, não Wes. De repente, me dei conta de uma coisa. Minha nossa! Wes era o caminho. Wes convidou Michael para a festa, então obviamente ele estaria lá. E se ele me levasse à festa? Pensando bem, ele não fazia nada para me ajudar, nunca. A alegria do Wes nascia da tortura, não da generosidade. Então, como eu poderia convencê-lo? O que eu poderia lhe dar em troca? Precisava pensar em algo, algo palpável, que ao mesmo tempo o convencesse a me ajudar e a ficar quieto. Peguei mais uma colherada de sorvete e coloquei na boca. Olhei pela janela. Seria moleza. Ora, ora, a que devo essa honra? Wes estava dentro de casa, por trás da porta de tela, olhando para mim com um sorrisinho sarcástico. Eu estava do lado de fora, pegando chuva. Me deixe entrar, preciso conversar com você. Não sei. Vai me machucar se eu deixar você entrar? Por favor, resmunguei enquanto a chuva forte batia no meu cabelo. Estou ficando encharcada. Eu sei, e sinto muito, mas eu estou com medo de que, se eu deixar você entrar, você me bata por ter roubado a vaga. Ele abriu um pouco a porta de tela, apenas o bastante para me mostrar o quanto parecia quentinho e seco de calça jeans e camiseta. Às vezes você é meio assustadora, Liz. Wes! A mãe dele surgiu e pareceu horrorizada ao me ver parada na chuva. Pelo amor de Deus, abre a porta para a coitadinha. Mas eu acho que ela veio me matar, retrucou ele, como uma criancinha assustada, e percebi que sua mãe estava tentando não rir. Entre, Liz. A mãe de Wes pegou no meu braço e me puxou com gentileza para dentro, onde estava quente e cheirava a lençóis recém-tirados da secadora. Meu filho é um estorvo e pede desculpa. Não mesmo. Me diga o que ele fez e eu ajudo com a punição. Tirei o cabelo molhado do rosto, olhei bem para o Wes e respondi para a mãe dele. Olha, a verdade é que o Wes roubou minha vaga quando eu estava estacionando. Minha nossa, você está me dedurando para minha mãe? Ele fechou a porta de entrada e veio atrás de nós duas. Olha, já que estamos dedurando coisas aleatórias... Mãe, talvez eu devesse contar que Liz foi quem chamou a polícia por causa do carro quando eu tive pneumonia. Espera, o quê? Respondi, me virei para ele. Quando você ficou doente? Bem, quando você chamou a polícia. Ele colocou as mãos no peito e deu uma tossida fingida. Eu estava doente demais para tirar o carro da vaga. Fala sério. Não sabia se ele estava me sacaneando, mas suspeitava que fosse verdade. E me senti terrível, porque, por mais que eu amasse derrotá-lo, não gostava de pensar em Wes doente. Você estava mesmo doente? Seus olhos escuros alisaram meu rosto. Você se importaria mesmo? Perguntou ele. Parem com isso, pestinhas, interveio a mãe dele, fazendo um gesto indicando que a acompanhássemos até a sala. Sentem no sofá, comam uns biscoitos e superem essa briguinha. Ela colocou um prato de biscoito com gotas de chocolate na mesinha de centro, pegou uma jarra de leite e 2 copos. Depois, me entregou uma toalha. Lembrou a Wes que ele tinha que ir buscar a irmã às 6h30 e nos deixou sozinhos. A mulher era uma força da natureza. Ah, eu estava pensando em Kate Leopold, em um desses canais de TV retrô que só gente velha assiste. Então enxuguei o cabelo na toalha enquanto a personagem da Meg Ryan tentava escapar do charme de Hugh Jackman, muito britânico. Amo esse filme.
Obviamente, ele deu um sorrisinho que me deixou constrangida, como se soubesse coisas sobre mim que eu não tinha ideia de que ele sabia. Depois debruçou-se e pegou um biscoito. Então, sobre o que você quer conversar? Senti meu rosto corar, ainda mais porque eu estava morrendo de medo de que ele tirasse sarro de mim e contasse ao Michael. Quando eu revelasse o que queria, eu me sentei no sofá e larguei a toalha ao meu lado. Tá, é o seguinte, eu meio que preciso da sua ajuda. Um sorriso se abriu no rosto dele na mesma hora. Levantei a mão e continuei. Não, escuta. Sei que você não vai me ajudar pela bondade do seu coração. Então, tenho uma proposta. Ai, como se eu fosse um mercenário. Essa doeu. Não doeu nada. Ele admitiu, dando de ombros. É, não mesmo. Beleza. Foi preciso muito autocontrole para que eu não revirasse os olhos. Mas, antes que eu explique, quero combinar os termos. Ele cruzou os braços e inclinou a cabeça, quando o peitoral de West ficou tão largo. Prossiga. Certo. Respirei fundo e ajeitei o cabelo atrás das orelhas. Primeiro, você precisa jurar guardar segredo. Se contar para qualquer pessoa, o acordo é anulado e você não recebe pagamento. Segundo, se concordar, você tem que me ajudar para valer. Não pode fazer um esforço mínimo e depois me dispensar. Fiz uma pausa e ele me olhou com os olhos semicerrados. E aí, qual é o pagamento? O pagamento será acesso incontestável 24 horas por dia à vaga durante a duração do acordo. Uau! Ele se aproximou e se jogou na poltrona na minha frente. Você vai me dar a vaga? Não queria fazer aquilo de jeito nenhum, mas sabia o quanto Wes queria a vaga. Ele e o pai estavam sempre mexendo no carro velho, ainda mais porque o carro estava sempre morrendo, e a caixa de ferramentas parecia mega pesada. Sempre que eu ficava com a vaga, eles tinham que carregá-la até o fim da rua para fazer o carro funcionar. Exatamente. Seu sorriso ficou mais largo. Estou dentro. Top. Sou o cara ideal para te ajudar. Você ainda não pode dizer isso, nem sabe qual é o acordo. Não importa, faça o que for preciso. E se eu quiser que você corra pelado pelo refeitório na hora do almoço? Fechado. Peguei a manta que estava dobrada no braço do sofá e me enrolei nela. E se eu quiser que você dê estrelinhas pelado no refeitório na hora do almoço, cantando a trilha sonora de Hamilton? Aceito. Amo mais shot. Sério? Isso me fez sorrir, embora eu não estivesse acostumada a sorrir para o Wes. Mas você sabe dar estrelinhas? Sei. Prove. Você é tão exigente. Wes se levantou, empurrou a mesinha de centro com o pé e deu a pior estrelinha que já vi. Suas pernas dobraram e definitivamente não passaram por cima da cabeça, mas ele cravou a finalização levantando os braços acima da cabeça, como as ginastas fazem, e com um sorriso confiante. Depois, ele se jogou de volta na poltrona. Agora desembucha. Disfarcei a risada que estava tentando segurar com uma tossida e analisei seu rosto. Eu estava procurando sinceridade, alguma indicação de que podia confiar nele, mas me distraí com seus olhos escuros e sua mandíbula tensa. De repente, me lembrei de uma vez, no 7º ano, em que ele me deu $6 para que eu parasse de chorar. Helena e meu pai tinham acabado de se casar e decidiram reformar o primeiro andar da casa. Durante os preparativos, ela limpou os armários e as gavetas e doou todas as coisas antigas, incluindo a coleção de DVDs da minha mãe. Quando tive um colapso nervoso e meu pai explicou a situação para Helena, ela se sentiu péssima. Pediu desculpas várias vezes enquanto eu soluçava, mas eu só conseguia pensar nas palavras que ela disse ao meu pai. Achava que ninguém mais assistia a esses filmes bregas. Eu fui uma criança engenhosa e continuava assim, como mostrava o fato de eu estar na casa do Wes naquele instante. Então bastou uma ligação para descobrir aonde os filmes tinham ido parar. Saí, após mentir para o meu pai que estava indo até a casa da Jocelyn e fui de bicicleta até o brechó. Levei no bolso da frente cada centavo que ganhei como babá, mas quando cheguei lá, descobri que não era o bastante. Estávamos vendendo como uma coleção, querida. Você não pode comprar avulso.
Fiquei olhando para a etiqueta e, por mais que eu contasse novamente, faltavam $6. O babaca da loja foi insistente e eu chorei durante todo o caminho de volta em minha bicicleta cor-de-rosa. A sensação era de que eu estava perdendo minha mãe de novo. Quando estava chegando, quase chegando em casa, vi o Wes batendo uma bola de basquete na entrada da garagem. Ele olhou para mim com cara de sempre, um meio sorriso, como se soubesse de algum segredo sobre mim, mas parou de driblar. Ei! Ele jogou a bola na grama do jardim e veio em minha direção. O que aconteceu? Não queria contar porque sabia que ele acharia ridículo, mas algo em seu olhar me fez desmoronar de novo. Chorei como um bebê enquanto contava o que tinha acontecido, mas em vez de rir de mim, ele ouviu. Ficou em silêncio durante toda a minha crise, e quando parei de falar e comecei a soltar soluços constrangedores, ele se aproximou e secou minhas lágrimas com os polegares. Não chore. Ele pareceu triste ao dizer isso, como se também estivesse com vontade de chorar. Espere aqui. Ele fez um gesto indicando que não ia demorar, então virou e correu para dentro de casa. Fiquei ali, exausta de tanto chorar e chocada com a sua gentileza. Quando voltou, Wes me entregou uma nota de $10. Eu me lembro de olhar para ele e pensar que ele tinha os olhos castanhos mais gentis do mundo, mas minha expressão deve ter me entregado, porque Wes fez uma carranca. Isso é só para você calar a boca, porque eu não aguento mais essa choradeira. E quero troco, disse ele. Minha mente me puxou de volta para a sala da casa dele. Michael, a vaga, o fato que eu precisava da ajuda do Wes. Meus olhos percorreram seu rosto. Os olhos castanhos pareciam exatamente os mesmos. Beleza. Peguei um biscoito e dei uma mordida. Olha, juro por tudo que é mais sagrado que vou contratar um assassino de aluguel se você abrir o bico. Acredito em você. Agora desempuxa. Tive que olhar para alguma coisa que não fosse o rosto dele. E escolhi meu colo e fiquei observando a textura macia da minha calça. Beleza, é o seguinte. Michael está de volta e eu queria, você sabe, me reconectar com ele. Nós éramos próximos antes dele ir embora e quero isso de volta. E como exatamente eu posso ajudar? Continuei olhando para baixo, percorrendo a costura da calça com o indicador. Bem, eu não faço nenhuma matéria com ele, então não tenho como iniciar uma conversa naturalmente. Mas você e o Michael já são amigos, saem juntos. Você o convidou para uma festa. Ousei olhar para ele. Você tem a conexão que eu quero. Ele enfiou na boca o que restava do biscoito, mastigou e limpou as mãos nos joelhos. Deixa ver se eu entendi. Você continua de olho no Yong e quer que eu te carregue comigo na festa do Rino para que ele goste de você. Pensei em negar, mas em vez disso respondi. É isso mesmo. Ele voltou a tensionar o maxilar. Fiquei sabendo que ele está afim da Lane. Não. Deixando de lado minhas opiniões, Laney Morgan não era nem de longe a pessoa certa para Michael. Na verdade, fazer com que ele se apaixonasse por mim já seria um favor só para salvar daquilo. Não se preocupe com isso. Wes ergueu uma das sobrancelhas. Escandaloso da sua parte, Elizabeth. Cala a boca. Ele sorriu. Você não pode estar achando que é só aparecer em uma festa e ele vai notar você. Vai ter muita gente lá. Só preciso de alguns minutos. Confiante, hein? Afinal, eu já tinha um roteiro. Bom, eu tenho um plano. Que seria... Cruzei as pernas. Como se eu fosse te contar. Ele levantou, caminhou até o sofá e se jogou ao meu lado. Aposto que seu plano é uma droga. Ajeitei a manta nos ombros. Como você pode ter certeza disso se nem sabe meu plano? Porque eu te conheço desde que você tinha 5 anos, Liz. Tenho certeza de que seu plano envolve um encontro forçado, um caderno inteiro cheio de ideias bobas e alguém cavagando em direção ao pôr do sol. Ele se aproximou. Você está completamente enganado, retruquei. Sei, soltei um suspiro. E aí? Eu só precisava que a vaga fosse mais atrativa que a determinação de Wes para me contrariar. Ele cruzou os braços e pareceu satisfeito. E aí? Ai, minha nossa! Você está me torturando de propósito. Vai me ajudar ou não? Wes coçou o queixo. É que eu não sei se a vaga vale isso. Vale o quê? Conviver comigo por algumas horas? Coloquei um cacho molhado atrás da orelha. Você mal vai perceber que eu estou lá. E se eu estiver tentando me dar bem com alguém?
Sua expressão era repulsiva, mas ainda assim eu sorri. Você pode atrapalhar meu encanto. Eca, para de falar em tocar meu encanto, sua pervertida. Revirei os olhos e virei para ele. Vai aceitar ou não? Ele deu um sorrisinho sarcástico e apoiou os pés na mesinha de centro. Adoro ver você tendo que vir andando de lá da casa da senhora Escarapé. Adoro ver Adoro ver você tendo que vir andando lá da casa da senhora Scarapelli. É, meu novo passatempo favorito. Então, acho que vou ter que te levar comigo nessa festa. Isso. Contive o impulso de fazer o gesto de vitória com o punho cerrado. Calma, Liz. Wes se inclinou para a frente, pegou o controle remoto e aumentou o volume da TV antes de olhar para mim como se estivesse cheirando mal. Espera, esse filme? Você ama esse filme? Sei que a premissa é estranha, mas juro que é ótimo. Eu já vi, esse filme é uma droga. Você está de brincadeira? Não é uma droga, não. É sobre encontrar alguém tão perfeito que você se dispõe a largar tudo e atravessar séculos pela pessoa. Ela literalmente largou a vida dela e se mudou para 1876. Quer dizer, é um amor poderoso. Olhei para a TV e comecei a acompanhar as falas do filme. Tem certeza de que viu esse filme? Absoluta. Ele balançou a cabeça, vendo Stuart implorar à enfermeira que o deixasse sair do hospital. Esse filme é um besterol estereotipado adoçado com adoçantes. Lógico, porque eu esperaria algo diferente vindo do Wes. É lógico que o Wes Bennett é um snob em relação à comédia romântica. Eu não esperava menos. Não sou um snob, mas apenas um espectador crítico que espera mais que um roteiro previsível com personagens clichês. Ah, tá. Coloquei os pés em cima da mesinha de centro. Prédios explodindo e explosões em alta velocidade não são previsíveis? Você está pressupondo que eu gosto de filmes de ação. E não gosta? Ah, gosto. Sim. Ele jogou o controle sobre a mesinha e pegou o copo. Mas você devia parar de pressupor as coisas. Mas eu estava certa. Que seja. Ele bebeu o resto do leite e largou o copo. O fato é que esses filmes de garota são ridículos de tão irrealista. Tipo, esses dois são diferentes e se odeiam tanto, mas espera, eles são tão diferentes assim? De inimigos a amantes, um clássico. Nossa, você acha isso incrível? Ele me olhou com os olhos semicerrados, inclinou o tronco e deu uns tapinhas na minha cabeça. Coitadinha da apaixonada confusa. Por favor, me diga que não acha que esse filme tem qualquer conexão com a realidade. Dei um tapa na mão dele. É, porque eu acredito em viagem do tempo. Não isso. Ele apontou para a TV. A viagem no tempo talvez seja a parte mais realista desse filme. Estou falando sobre comédias românticas no geral. Relacionamentos não funcionam assim. Jamais. Funcionam sim. Ele ergueu as sobrancelhas. Será? Me corrija se eu estiver errado. Mas não parece que foi assim que Jeremiah Green ou Tad Miranda. Fiquei um pouco surpresa com seu conhecimento no meu histórico de namorados, ou da falta de um, mas imaginei que era inevitável considerando que estudamos juntos na mesma escola e estamos no mesmo ano. Olha, relacionamentos podem funcionar assim, afirmei. Tirei o cabelo ainda molhado do rosto. Não estava surpresa por ex pensar daquele jeito. Nunca fiquei sabendo dele namorando sério, nunca mesmo. Então talvez estivesse certo a presumir que ele era o tipo atleta conquistador. Relacionamentos assim existem, continuei. Ainda que pessoas cínicas e insensíveis como você sejam cínicas demais para acreditar. Você disse cínica 2 vezes. Soltei um suspiro. Ele riu da minha irritação. Então você acha que dois inimigos no mundo real podem superar as diferenças e se apaixonar loucamente? Aham. E acha que não tem problema roteirizar, planejar e trapacear se tudo isso for feito para despertar qualquer tipo de amor verdadeiro? Mordi o lábio. Era isso que eu estava fazendo? Trapaceando? Pensar nisso fez meu estômago se revirar um pouco, mas ignorei. Não era nada disso. Você está fazendo isso parecer ridículo de propósito, respondi. Ah, imagina. É porque é ridículo mesmo. Você é ridículo.
Percebi que estava arranjando os dentes e relaxei o maxilar. Quem ligava para que Wes pensava sobre o amor? Ele deu um sorrisinho sarcástico. Já parou para pensar que, se suas noções de amor estivessem corretas, Michael, na verdade, não é o cara ideal para você? Não, Michael com certeza era o cara ideal para mim. Tinha que ser. Mesmo assim perguntei, como assim? Você e Michael não estão bravos um com o outro nem nada. Então seu plano está fadado ao fracasso. Toda comédia romântica tem duas pessoas que não se suportam no início, mas acabam transando no final. Nojento. É sério. Mensagem para você. A verdade nua e crua. Harry e Sally, 10 coisas que eu odeio em você. Docilar. Para começo de conversa, Docilar é uma comédia romântica do tipo segunda chance para o amor. Idiota. Ah, errei então. Além disso, estou um pouco impressionada com seu conhecimento sobre comédias românticas, Venice. Tem certeza que não é um fã enrustido? Ele me lançou um olhar absoluta. Estava mesmo impressionada. Eu amava a verdade nua e crua. Não vou contar para ninguém se é secretamente. Não vou contar para ninguém se secretamente você for um grande fã de comédias românticas. Cala a boca. Ele riu e balançou a cabeça devagar. Então, qual tema funciona para você e o Michael? O seguir o cara igual um cachorrinho, mas agora ele me vê como uma possível namorada, apesar de já ter uma possível namorada? Você é um anti-romântico insuportável. Desenvolveu a incrível capacidade de me fazer rir. Ainda que ele estivesse tirando sarro de mim, tive. Eu não era fã de correr na chuva ou no escuro. Então, ter que fazer os dois ao mesmo tempo era um grande horror. Quando cheguei da casa do Wes, Helena tinha preparado uma travessa de espaguete. Então tive que encarar uma janta em família completo, incluindo a conversa. Como foi seu dia? Antes de sair. Meu pai tentou me convencer a usar a esteira que ele tinha comprado no dia anterior, porque estava chovendo muito, mas essa não era uma opção para mim. Minha corrida diária não tinha nada a ver com exercício físico. Apertei o cordão do capuz, abaixei a cabeça e fui para a calçada. Os tênis gastos espirrando água na minha legging a cada passo. O tempo estava frio e deprimente, e acelerei o passo quando virei a esquina no fim da rua e enxerguei o cemitério através do aguaceiro. Só diminui a velocidade quando passei pelos portões. Subi a familiar estrada asfaltada e passei pelo olmo torto. Então dei 15 passos para a esquerda. Essa chuva é uma droga, mãe, disse quando parei ao lado de sua lápide. Depois coloquei as mãos na cintura e puxei o ar, tentando controlar a respiração. Sério. Eu me agachei ao lado dela e passei a mão na mármore liso. Em geral, me sentava na grama, mas estava molhada demais. Com a chuva forte, o cemitério escuro parecia ainda mais soturno do que de costume. Mas eu conhecia o lugar como a palma da mão, então isso não me incomodou. De um jeito estranho, era ali que eu ficava mais feliz. Então, Michael está de volta. Tenho certeza de que você viu. Ele parece perfeito como sempre. Vamos nos encontrar de novo amanhã. Imaginei o rosto dela, como sempre fazia quando estava ali. Você ficaria animada. Mesmo que eu tivesse sido obrigada a pedir ajuda ao Wes, minha mãe sempre achou o Wes um amor, só um pouco bruto. Parece coisa do destino. Ele meio que caiu no meu colo logo depois de tocar Some Like You. Quer dizer, o que pode parecer mais destino do que isso? A sua música favorita, do seu filme favorito, e do nada o nosso ex-vizinho povo favorito ressurge? Parece que você está escrevendo esse Felizes para Sempre daí. Parei para falar e fiz um gesto em direção ao céu. De onde quer que você esteja aí em cima. Nem mesmo a chuva fria impediu meu entusiasmo ao descrever o novo sotaque sulista de Michael para minha mãe. Eu me agachei ao lado de seu nome esculpido na pedra e tagalarei, como fazia todos os dias, até o alarme do meu celular tocar. Esse ritual foi se tornando uma espécie de diário com o passar dos anos, mas eu não gravava o que dizia e ninguém ouvia. Bem, esperava que minha mãe estivesse ouvindo. Já estava na hora de voltar. Eu me levantei e acariciei a lápide. A gente se vê amanhã. Eu te amo. Respirei fundo antes de virar e voltar a correr. A chuva ainda caía forte, mas minha memória muscular facilitava
que mas minha memória muscular facilitava que eu me mantivesse no caminho. Quando passei correndo pela frente da casa do Wes e virei na entrada da minha, percebi que fazia muito tempo que não ficava tão animada. Liz, tirei os olhos da tarefa de literatura e vi Joyce entrando pela janela do meu quarto, com Kate e Cassidy logo atrás. Anos antes, descobrimos que, subindo no teto da minha antiga casinha na árvore que ficava no quintal, dava para simplesmente abrir a janela do meu quarto e entrar. Oi, gente! Estalei as costas e me virei na cadeira, surpresa ao vê-los. E aí? Acabamos de fazer uma reunião de planejamento do trote do último ano, mas não queremos ir para casa ainda porque meu pai disse que eu podia voltar às 9. E são 8h40. Cassidy tinha pais muito rígidos. Se jogou na minha cama. Kate fez o mesmo e Joyce ficou sentada na janela. Então, vamos nos esconder aqui por 20 minutos. Eu me preparei para a pressão que viria a respeito do trote. Bom, eram basicamente umas 30 pessoas amontoadas no Burger King, gritando ideias de coisas que achavam engraçadas. Joyce deu uma risadinha. Tyler Beck acha que devíamos simplesmente soltar umas 20 mil daquelas bolas super quicantes nos corredores. Ele até sabe com quem conseguir. A Kate riu. Juro por Deus que ele convenceu todo mundo, contou Kate, até mencionar que, na verdade, ia precisar de dinheiro. Nós, do último ano, somos engraçados, mas também somos muito mão de vaca, observou Cassidy, se deitando na cama. Gostei da ideia do Joey Lee, de simplesmente aloprar e fazer algo terrível, tipo virar todas as prateleiras da biblioteca ou inundar a escola. Ele disse que era ironicamente engraçado por não ser nada engraçado, e que aquilo entraria para a história. Isso com certeza é verdade, concordei, soltando o rabo de cavalo e enfiando as mãos no cabelo. Eu não queria olhar para Joyce, porque sentia que ela olharia uma vez para mim e saberia que eu estava tramando alguma coisa com Wes. Então mantive os olhos em caixa. Você devia ter ido, Liz, lamentou Joyce. Eu me preparei para que viria na sequência. Uma palestra sobre como só vamos nos formar no ensino médio uma vez. Talvez? Ela era muito boa nisso. Vamos, Liz. Faltam só alguns meses para a gente se formar. Mas, quando olhei para Joyce, ela deu um risinho torto e disse: todo mundo estava dando ideias, até que Connor Abel falou: minha casa já foi garfada. Fiquei boquiaberta. Mentira! Né? Gritou Kate. No ano anterior, quando eu estava apaixonada pelo Connor, achamos que seria engraçado espalhar garfos de plásticos pelo jardim da casa dele num sábado à noite em que não tínhamos nada para fazer e íamos todos dormir na minha casa. Sim, era uma bobeira, mas éramos muito novas. Não sabíamos o que estava fazendo, mas à meia-noite, enquanto ficávamos os garfos na grama, mas, meia-noite, enquanto fincávamos os garfos na grama, o pai dele saiu para levar o cachorro para passear. Saímos correndo em direção ao jardim do vizinho. Mas o cachorro mordeu e arrancou a calça do pijama da Joyce. E a calcinha dela ficou à mostra. Joyce gargalhou. Foi muito engraçado, porque, sabe, ele pronunciou essa frase bizarra. Minha casa foi garfada, contou ela. Não acredito que ele falou isso, disse, rindo. Joyce balançou a cabeça e continuou. Mas também foi engraçado, porque alguém perguntou do que ele estava falando. E, escuta só, ele disse, com estas palavras. Umas garotas enfiaram garfos de plástico no jardim da minha casa ano passado. E uma delas fez um bunda-lelê enquanto fugia correndo. Sem zoeira, gente. Mentira! Morri de rir, me entregando às lembranças daqueles bons tempos, tempos puros, de certa forma, intocados pelo estresse do último ano que corrompia as lembranças que estávamos construindo agora. Você quis morrer por não levar o crédito, né, Joyce? Ela sentiu, se jogando, se levantou e foi até meu guarda-roupa. Com certeza, mas eu sabia que íamos parecer loucos se eu confessasse. Fiquei observando Joyce passando pelos vestidos, então ela indagou. Cadê o vestido xadrez vermelho? É xadrez búfalo. E está do outro lado, respondi, apontando para o lugar certo, com as camisas do dia a dia. Eu conhecia a disposição, mas achei que estaria com os vestidos.
esse é o casual demais. Aham. Ela passou para o cabideiro do outro lado, encontrou o vestido e tirou do armário, pendurando no braço. Então, o que você fez hoje? Só tarefa de casa de literatura? Pisquei, pega de surpresa, mas Casey e Cat não estavam prestando atenção, e Joyce olhava para o vestido. Pigarreei e resmunguei uma resposta rápida. Pois é, só isso. Ei, vocês sabem quanto a gente tem que ler do Gatsby até amanhã? Gente, precisamos ir, anunciou Cass. Ao mesmo tempo, Joyce respondeu, o resto do livro inteiro. Obrigada, agradeci, enquanto minhas amigas iam em direção à janela, saindo como tinham entrado. Joyce já estava sentada na janela quando comentou. Seu cabelo está muito bonito assim. Fez babyliss? Pensei na sala da casa do Wes e no quanto meu cabelo estava encharcado quando cheguei. Não, eu acabei pegando chuva depois da aula. Ela sorriu. Devia ter essa sorte todos os dias, né? Eu me lembrei da estrelinha do Wes e quis revirar os olhos. É verdade. É isso, galera. Obrigada e até amanhã.